Botafogo! Sampaio, tudo bem? Depois da derrota de ontem, né, a maioria das perguntas era como é que havia sido o comportamento, na verdade quais eram as orientações prévias, né, para enfrentar o América nesse jogo tão importante, e eu queria saber quais foram as análises de vocês depois da partida, né, do que poderia ter sido diferente e o que aconteceu durante o jogo para que o placar, né, fosse da maneira que foi e o jogo tenha tido a história que aconteceu. A preparação foi igual como de hábito quando é uma decisão. A gente se preparou, a gente trabalhou, a gente deu o máximo. Sobre o rendimento, não é preciso ninguém falar, a gente sabe quando acaba o jogo, quando a gente pode fazer melhor e quando não. Acho que faltou competitividade, faltou a gente trabalhar o que a gente sabe, e depois do jogo tem a frustração, mas logo em seguida tem a força de vontade da gente dar a volta por cima. O importante agora é a gente ter equilíbrio, nem tudo estava bom e nem tudo estava mal. A gente entende a frustração do torcedor, mas a gente tem que trabalhar melhor para que os resultados parem de oscilar tanto. Felipe, boa tarde. O que é preciso corrigir imediatamente para que esses resultados apareçam logo quanto antes, de repente na segunda-feira, né? Porque muito se falou da questão defensiva, o Botafogo sofreu 3 gols de bolas levantadas na área. Esse é o problema de ser corrigido logo? Eu acho que é o equilíbrio, tenho falado, as oscilações também, né? A gente, se você ver, a gente ganhou do São Paulo, do Flamengo, a gente ganhou do Internacional, a gente teve resultado contra grandes equipes, tivemos resultados difíceis contra as equipes que supostamente o resultado tinha que ser outro. Eu acho que é o equilíbrio, é uma temporada que tem esses altos e baixos, mas a gente tem que se acertar e falar o quanto antes para a gente parar de oscilar. Muitas vezes não dá para ganhar e não perde, e ter esse equilíbrio para fazer o resto da temporada mais constante. Felipe, ontem na coletiva o Luiz Castro falou sobre reforços no Botafogo e também citou que o Botafogo acabou perdendo com um time que ele considerou um time que estava jogando a Série B no ano passado, remanescentes da Série B. A preocupação do torcedor hoje, principalmente nas redes sociais, era como o elenco tinha recebido essas declarações do Luiz Castro. Você, como um líder desse elenco, o que você pode dizer? Eu acredito que uma derrota é sempre frustrante, né? A gente pensou, analisou. Eu acredito que parte isso um pouco do equilíbrio, né? Que eu te falei, a gente ganhou do Flamengo, do Internacional, e muitas vezes isso não vinha à tona. A gente sabe da qualidade do grupo, a gente sabe que a gente está precisando dos nossos guerreiros que estão lesionados, que vão vir para nos ajudar e nos acrescentar. Eu acho que com a força deles, a gente pode ter um suplemento maior para a gente fazer uma temporada tranquila. Felipe, falando ainda especificamente a respeito do jogo de ontem, como você, e não sei se você conversou com o Carly também, com quem foi o outro zagueiro que eu esqueci? Canu, desculpa. 3 zagueiros de estatura, claro, e tomando 2 gols de bola aérea, mas também tem a bola de retorno que vai ao fundo, volta. Como vocês identificaram essa marcação no sistema defensivo para que o Botafogo, com 3 defensores, às vezes com linha de 5, tomasse esses 2 gols na bola aérea, sendo que o segundo, claro, foi de bola parada? Foi o que eu te falei, a gente já é homem suficiente e sabe quando erra e quando vai bem. Não precisa muitas vezes a gente ler nas redes sociais ou uma análise de vocês para saber o que a gente pode fazer ou não fazer. Eu estava envolvido num deles, a gente todos ali na defesa tem a ciência que podia fazer muito melhor. Só que aquilo é conversando, é trabalhando, e a única resposta para isso é o trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo do que é uma equipe em construção, do que pode acontecer. Há uma semana ou 10 dias atrás a gente tem uma vitória histórica com 1 a menos, que é realçada de uma outra forma. Logo depois a gente tem esse momento menos positivo. É a gente colocar na balança o que a gente fez de mal, o que a gente fez de bem, só que a gente já mostrou também que a gente é um grupo forte. E agora é saber lidar com a crítica e saber lidar que o torcedor está chateado e tem razão. E o que não pode é a gente perder com empatia. A gente tem que perder, isso todo mundo pode perder, mas lutando e defendendo o Botafogo. Aproveitando que você falou a respeito dessa vitória histórica, como foi a tua semana após aquela injustiça no jogo contra o Internacional, que foi a ver contigo também? Pô,
Já passou, né? Foi difícil para mim porque eu vim no início muito bom, estava numa expectativa crescendo com a equipe, tive uma lesão, um acidente, me recuperei, trabalhei muitas vezes 12 horas por dia para jogar, para competir, e naquele momento foi uma coisa que foge do meu controle, mas eu estava ciente do que eu não tinha cometido o erro. Análise individual doeu, porque a gente quer jogar, mas o mais importante foi que a equipe ganhou, né? Felipe, sobre esses gols, né, de bola aérea, né, jogada aérea, até fazendo uma estatística aí de números, 50% dos gols que o Botafogo sofreu nessa temporada foi nessa origem de bola aérea. O que tem que fazer para corrigir? O que vocês constataram assim, que é assim, algo importante, principalmente para vocês zagueiros, de impedir essas jogadas e esses gols, né, de jogadores? Eu acho que faz parte do conjunto, né? A gente joga com 11 jogadores, mas muitas vezes a defesa está sempre mais exposta ali naquele momento. Contra o São Paulo não sofremos gol de bola parada, já achamos que era a solução do problema. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais e se conversar para a gente acabar com isso o mais rápido possível, porque temos jogadores bons de cabeças, tem uma equipe estruturada para não sofrer isso, e o que tem que fazer é a gente se concentrar cada vez mais para isso se minimizar cada vez mais. Sobre os lesionados, né? Você citou, ontem só você e o Patrick de Paula, né, desses jogadores que vieram da primeira janela, estavam em campo, né, tem bastante gente fora aí, machucada. Por que isso acontece assim, de jogador que vem de fora, né, no caso aqui do Botafogo, não consegue ter uma sequência, por questão de lesão? Sobre lesão, no meu caso, eu tive um acidente. Se eu não tivesse talvez um acidente, uma pancada inevitável, eu podia estar tendo uma sequência também. Eu acredito que isso é inevitável no futebol, faz parte da nossa profissão, né? O Sauer também foi uma pancada. É inevitável você falar para o companheiro, não vou tomar uma pancada, a minha forma, se eu não deixo de ir no lance, ele podia ir no gol. Então, são abordagens diferentes, né? Eu acho que, claro, tem mais números de jogos, né? Tem jogadores que veio com a temporada na Europa, esse ano eu já tinha feito quase 22 jogos, mas a gente veio preparado, veio sabendo da responsabilidade. E sobre as lesões, às vezes tem acidente, às vezes tem coisas que só acontecem no futebol e são inexplicáveis. E eu acredito que esse momento é melhor a gente estar passando agora do que estar passando no fim, porque o que mais vale de tudo é o final e não o início das coisas. Felipe, vocês chegaram desacreditados para os jogos, né, contra o São Paulo dentro de casa no Newton Santos e contra o Inter, fora de casa, no Beira-Rio, depois das partidas contra o Goiás e contra o Avaí. Dessa vez é um pouco diferente, né, porque é a Copa do Brasil. Como é que vocês vão fazer para sair desse 3-0 e reverter essa situação com a torcida, com o apoio da torcida dentro de casa? Em momento algum a gente chegou desacreditado. A gente estava, antes dessa primeira derrota, a gente estava 8 jogos sem perder também, tínhamos ganhado do Flamengo. Então a gente sabe do nosso potencial e jamais vamos desacreditar de nós mesmos, porque um dia que tiver dúvida entre nós dentro do grupo é porque as coisas não vão acontecer. Isso faz parte do brasileiro, as sequências são difíceis. Contra o Avaí a gente tem um melhor primeiro tempo, você leva um gol com um chute, são coisas que tem que acontecer. Eu acho que isso vai nos fortalecer. Em questão à Copa do Brasil, primeiro temos 2 jogos para pensar, que isso aí eu acredito que isso aí pode ter uma interferência, a gente vai lutar um pouco por parte de baixo da tabela ou para cima, são 2 jogos importantes, o campeonato está bem anivelado. E antes disso, a gente tem que fazer primeiro os resultados no Brasileiro para depois pensar na Copa do Brasil, mas ainda não acabou. Eu sei que quando a gente perde de 3, qualquer coisa que vem falar é blá 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 blá, mas depois dos próximos 2 jogos do Brasileiro, a gente toma as decisões que tem que ser. Não, só então falando sobre essa partida contra o Bragantino na segunda-feira, né? A expectativa já para esse jogo fora de casa, que é um resultado importante também, né, para você, justamente na briga aí, ou para olhar para cima da tabela. É um jogo que a gente vai encarar como os outros, sempre com vontade de ganhar, sabendo que a gente tem que trabalhar e fazer muitas coisas diferentes que viemos fazendo nesses últimos jogos, para a gente sair vitorioso e dar pelo menos alguns dias de tranquilidade para o torcedor que tanto merece.